Como calcular o tamanho de mercado da sua startup? Fala, startupeiro, você que é empreendedor de startup, professor Lauton Benatti falando, te ajuda a montar sua startup a partir do zero e conseguir sua primeira venda até 60 dias com o método Startup 60. E hoje eu quero falar com você sobre justamente essa questão de como é que a gente calcula de fato o mercado, como é que a gente consegue mensurar o tamanho do mercado, qual que é a relevância disso, até porque para que a gente consiga ter relevância, para que a gente consiga entender o tamanho todo desse mercado, para de fato saber se eu estou atuando num ambiente de trabalho que é relevante ou não. Estou aqui ao vivo com você via YouTube, via Facebook. Quem está aqui pelo Instagram também está acompanhando aqui, então todos sejam bem-vindos, né, para esse conteúdo aqui que eu quero passar para vocês. E aqui a gente vai discutir de fato sobre como calcular esse tamanho de mercado. Por quê? Porque saber o tamanho de mercado, mas é um processo imprescindível, né, para que você, startupeiro, entenda o que é promissor, né, se é promissor aquilo que você está atuando, o mercado que você está atuando, naquele recorte setorial, tá certo? Aqui eu estou falando do recorte setorial. Só que o fato é que nem sempre os dados estão totalmente disponíveis, nem sempre os dados estão totalmente mastigados. É necessário entender como é que funciona o processo de pesquisa direcionada e também entender o tamanho real de mercado. Agora, se você não sabe como calcular isso, se você não sabe aonde buscar essas informações, nós temos um problema. Então, nós vamos mais além, tá? Nem tudo que se encontra na internet, vocês sabem, nem tudo que se encontra na internet é verdade, né? O famoso é verdade esse bilhete, certo? Então, não pode acreditar. Como é que você sabe se os números são reais? Você sabe consultar as fontes certas, né? Entender o processo de mensuração correto de mercado para evitar erros de interpretação, né? E até do próprio processo decisório. Por quê? Se você errar na hora de coletar os dados, a chance... Bom, se errou na hora de coletar os dados, não tem chance. É 100% de certeza que vai errar na análise. Digamos que você consiga os dados corretamente. Você ainda precisa aprender como mapear, como trabalhar com esses dados. Mas a grande questão é que, de uma forma geral, o que vai aparecer é que os dados às vezes são incompletos, ou seja, nem todos os dados estão totalmente disponíveis para você. Então, o que a gente precisa de fato entender é enxergar como é que a gente consegue, né, entender, né, quais as informações pesquisar, como pesquisar essas informações, aonde que eu vou pesquisar, e de que forma que a gente pode cruzar essas fontes diversas, né, quando necessário, na maior parte das vezes é necessário, para gerar informação mais próxima da realidade do mercado, que é isso que a gente precisa fazer. Então, no final das contas, o que a gente tem que fazer é um esforço para poder direcionar o entendimento do mercado para poder acertar, ou seja, errar menos, né, na verdade. Não vou nem falar acertar, eu vou dizer assim, errar menos de fato, para que você consiga ter uma boa interpretação do mercado, para que você consiga ter uma boa análise de mercado e, com isso, poder tomar as decisões corretamente. Então é nesse momento que eu peço para que você acompanhe o nosso canal, certo? Já se inscreva no nosso canal, acompanhe o nosso conteúdo, já dê o seu like, já dê o seu curtida aí se esse conteúdo faz sentido para você. Aqui é empreendedor falando com empreendedor, direto ao assunto, sem rodeios, na tela do meu computador aqui para a gente poder direcionar. Hoje eu vou apresentar a tela do meu computador, nós vamos navegar juntos para que a gente possa saber como pesquisar, da onde pesquisar, algumas sugestões e recomendações de locais que você pode pesquisar. E uma vez que você entenda como funciona, aí você consegue seguir por vida própria e tudo mais. Até no próprio conteúdo do método Startup 60 tem todas essas informações, como é que a gente consegue direcionar tudo isso e você vai ter certeza de fazer a coisa certa, ok? Então vamos lá, direto para a tela do meu computador aqui. Vamos lá, seguindo aqui, ó, como calcular o tamanho de mercado para sua startup. Eu quero conversar com você, você que está pelo Instagram depois, né? Eu estou apresentando aqui a tela do computador, você vai poder depois acompanhar pelo YouTube, vai poder checar essas informações com uma tranquilidade. Aqui a gente vai trabalhar como calcular, quais os dados pesquisar, onde que a gente vai encontrar esses dados e como é que a gente vai transformar esses dados em informação. De uma forma geral, para que você entenda, até tem conteúdo no canal, mas eu vou dar uma reforçada aqui para vocês. O que nós estamos conversando aqui é sobre a estrutura chamada TAN sem som, tá? Então essa estrutura TAN sem som aqui é a estrutura que a gente costuma trabalhar para poder direcionar realmente o tamanho de mercado, ok? E aí o que a gente tem que enxergar é que esse TAN sem som é um método que as startups costumam trabalhar
para poder entender todo esse contexto aqui, tá? Depois eu vou arrumar aqui a câmera para que vocês façam acompanhamento, tá? E a gente vai ter aqui, né? Quando a gente fala de TAM, SAM e SOM, então a gente vai ter o tamanho total do mercado, então é o grandão, né? Então o TAM é o grandão, é todo o mercado disponível. Depois a gente vai ter o SAM, que é como se fosse o mercado útil disponível, então o TAM é o total, o SAM é o disponível útil, e depois o SOM é aquele que é o acessível. Seria mais ou menos isso. O TAM é tudo. A gente precisa ter a noção do TAM para saber se eu estou no mercado que é promissor. Se você já logo de cara está num mercado que não é promissor, já vai ter um problema. Okay? Aí a gente vai para o SAM. O que é o SAM? O SAM é dentro daquele ambiente em que você, a sua startup, consegue de fato alcançar. Tá? Então é mais ou menos essa ideia. Né? Por isso que chama do mercado útil disponível. Então seria aquele ambiente, por exemplo, você atende todo o mercado financeiro, alguns trilhões, mas você está falando só mercado brasileiro, só mercado Rio de Janeiro. Então o TAM é todo o mercado, a gente tem que ter uma noção dessa grandeza. O SAM é um recorte, pode ser setorial, pode ser geográfico, pode ser local, pode ser é um recorte, tá? E o SOM é aonde você quer chegar, certo? Então é o que é o acessível. E a gente costuma trabalhar com som de uma forma geral, e aqui vem uma grande sacada. Trabalhar com som de tal forma que você trabalha o som como se fosse meta mesmo, certo? Porque o som é um pedaço do SAM. Então o SAM você consegue acessar, ele está útil disponível, tá? Você consegue. O som seria como se fosse sua meta. Algumas pessoas, algumas startups não trabalham o som como meta, o que é um grande erro, porque às vezes apresenta o som, eu quero o mercado total, é $1 trilhão, o SAM, por exemplo, só São Paulo é 250 bilhões de dólares e o som é 30 milhões de dólares. Esse é o espaço que eu quero atuar. Okay? As proporções dessa figura aqui elas não estão tão boas assim, porque não dá essa referência da grandeza. E aí depois você coloca como objetivo, você fala, não, vou atender 10 mil. Tá errado, porque você está falando que vai atender 30 milhões, então o que a gente precisa seguir, ó, tá vendo? Esse é o que você quer obter de fato, tá? Como se fosse sua meta mesmo, literalmente. Então vamos entender como é que a gente calcula os três, tá? Que é isso que eu quero focar. A gente vai entender como calcula os três. A gente vai começar calculando o TAM, o raciocínio todo vai ser para o TAM, e depois a gente vai fazendo cálculos para o SAM e para o SOM, tudo bem? Aí se for necessário a gente volta para esse slide, a gente volta para conversar aqui, certo? E aí a gente dá sequência. Okay? Então, mas por hora a gente está entendendo como é que a gente vai calcular todo esse espaço. Então, vamos lá, como é que a gente calcula? Você tem dois métodos básicos. Um que é o top-down, você começa de cima e vai para baixo. Para explicar, para que você não tenha dúvida, TAM, SAM e SOM. Você começa do maior para o menor. E o outro é o bottom-up, que é de baixo para cima, certo? Você começa de baixo e vai para cima. Que é, você começa com seus dados históricos e aí você vai ampliando, tá? Não tem certo ou errado aqui, você vai seguir. Eu particularmente gosto do top-down, porque eu consigo ter a noção do mercado todo. Em determinadas situações, por exemplo, quando a startup não tem todas as informações completas de mercado e a gente tem dúvida de qual o tamanho de fato do mercado, inevitavelmente você vai ter que fazer bottom-up, que é quando você pega os dados que estão acessíveis, que é o dado que você tem. Olha, tá vendo como é um problema você não ter todos os dados? E depende de estar perdendo uma grande oportunidade, de estar perdendo o mercado, de estar perdendo espaço de atuação. Você não trabalha com os dados, você começa daquilo que está ao seu alcance, dados históricos e tudo mais, você vai fazendo extrapolações. Né? Então, se dentro desses recursos, dentro dessa característica, dentro dessas condições, eu conseguir tanto, então se eu conseguir outros recursos, se eu conseguir outros espaços, se eu conseguir outros ambientes, eu vou crescendo mais. Então, é mais ou menos essa ideia do bottom-up. Do top-down, você tem o mercado todo, você vai fazendo fatias. O problema do top-down, o que é? É a expectativa muito alta, que aí não se revela como impossível, né? Então, eu tenho um mercado de 10 trilhões e eu quero, como startup, atender 30% desse mercado. Caraca, né? Então você quer brincar de Petrobras aqui, então, né? Você quer atender, né? Uma empresa, você, seu sócio, lógico, sonhos são importantes, tudo mais, tem que pensar grande, mas não adianta, você vai criar frustrações, né? Então, você quer atender 30%? Beleza, num mercado tão gigantesco desse?
Quais são os recursos que você vai fazer e quanto tempo você vai fazer. E aí é nessa hora que não adianta, inevitavelmente, o estrago é feito porque cria-se uma expectativa muito grande. Então, também não estou falando para você ser tão humilde nesse sentido, né? Mas vamos pisar no chão aqui e entender depois, inclusive, a curva. E é importante também deixar claro, esse é um problema muito sério para startups, que é você limitar a visão que você tem com os recursos que você tem hoje, o que esse também é um erro. Que aí você fica sempre pequenininho. Ah, sou eu, meu sócio, 2 funcionários aqui, a gente consegue atender 100 mil. Não. Startup começa aí faturando 1.000, 5.000, 10.000, 100 mil, que seja, 200 mil, mas ela tem o potencial de subir para 50 milhões. Princípio da escalabilidade. E isso é bastante complexo, tá? A gente fazer essa extrapolação. Então, a gente vai poder direcionar com calma, né, nessa questão. Por isso que a gente precisa fazer algumas estimativas. E aqui é que vem o ponto de você, de fato, fazer estimativas. Aprender como é que faz as estimativas aqui, como é que a gente faz o direcionamento das estimativas, como é que a gente consegue entender como é que funciona esse cálculo, ok? Bom, dito isso, então, como é que a gente vai calcular? Eu vou te mostrar aqui na tela do computador, ele vai poder direcionar e tudo mais. Agora, quais os dados pesquisar, tá? Então, os dados que a gente vai pesquisar é o seguinte, ou você pesquisa informações que são chamadas setoriais, ou a gente faz as pesquisas temporais ou as pesquisas regionais. Então, setoriais, você tem um grande setor e você busca as informações dentro daquele setor, né, de recorte, um recorte setorial que a gente tem. Né? Então, pode ser um recorte setorial mercado pet, pode ser um recorte setorial mercado financeiro, pode ser um recorte setorial mercado de serviços de logística. Né? Então, estou fazendo um recorte setorial. Se eu faço um recorte, né, informações temporais, então eu estou buscando, no intervalo de tempo, qual que é o tamanho desse mercado. Então, anual é tanto. Né? Então, se eu pego setorial, todo setor. Temporal é consome-se tanto a cada 12 meses. Então, esse é como se fosse o PIB daquele setor, como se fosse, né, o alcance daquele setor dentro daquele intervalo de tempo ali que a gente vai ter, certo? Ou até, que é o que mais se usa, são os recortes regionais, que é quando você faz um recorte regional, ou seja, eu tenho o famoso Tansan e Som, né, que a gente está conversando aqui, que você tem o recorte completo, né, de uma área de atuação, e depois nesse recorte, o que a gente faz? A gente dá uma pincelada e fala assim, para São Paulo, para Grande ABC, para Vitória da Conquista, para Minas Gerais, okay? Estado da Bahia, que é onde eu estou alcançando, é onde eu estou atuando, é onde eu consigo, né, o meu braço alcança, então eu faço a chamada informação regional também, tá? Essas maneiras, né, então esses dados, né, que a gente vai fazer, tem uma maneira de trabalhar cada um deles, a gente vai conversando aqui mais para frente, aqui, mas é importante que a gente enxergue, né, que dados que eu vou buscar. E por enquanto eu estou falando, não estou falando informação, por enquanto estou dando os dados aqui, ainda que está escrito aqui informações setoriais, mas aqui a gente está por enquanto os dados. Vai se tornar informação depois, à medida em que eu faço cruzamentos, eu carrego com análise, com inteligência de mercado, com ciência de dados, que aí eu tenho esforço da minha parte, esforço da parte da startup para poder fazer esse trabalho dessas informações, ok? Direto ao assunto, vamos lá, batido aqui, aonde é que eu encontro esses dados? Tem que buscar bases confiáveis. Não adianta, você vai entrar no WhatsApp para buscar essa informação, você vai pegar nada contra as redes sociais, você vai pegar informação de rede social. Só porque foi publicado no TikTok lá, no Facebook. Não, você não faz isso. Agora, você quer dados de usuários do TikTok? Legal, bacana. Tá, minha startup é interessante, eu tenho um trabalho. Até tem startup do nosso hub que faz, por exemplo, trabalho muito interessante de inteligência de mercado utilizando redes de comunicação, WhatsApp e tudo mais, que ele faz uma base business to business, ele consegue automatizar o serviço de vendas das empresas via WhatsApp, bacana, legal. É importante que ele entenda qual é o tamanho do mercado de WhatsApp, todo mundo que utiliza, qual que é a utilização de business to B, B2B, então essas coisas todas, legal, bacana, isso é interessante. Então eu preciso buscar as bases confiáveis para aqueles números, tá? Você tem que fazer esse esforço, é um esforço de fato de buscar esses dados que sejam confiáveis. Aí a gente pode, eventualmente, precisar fazer cruzamentos com outras fontes, porque nem sempre uma fonte só abrange tudo isso,
E aí também vale a pena a gente ter um pouco mais de confiabilidade. Daqui a pouco nós vamos falar sobre buscar em mais de uma fonte. Dependendo do tipo de contato que você vai ter com o mercado, com investidores e tudo mais, ele vai se sentir mais confortável se você tiver digamos, a validação dos dados. Ou seja, então eu consegui. O que é validar os dados? Eu atesto, eu confirmo que esses dados são relevantes. Como é que a gente faz isso? Eu busco uma informação científica, numa base pública ou em mais de uma fonte que seja confiável, a gente consegue ter essa validação, ok? Muito bem, aí a gente tem lá a ideia de transformar esses dados em informação, e aqui é o que a gente vai trabalhar, né? Então, o que você vai fazer? Você vai localizar os dados de interesse, antes de mais nada, e daqui a pouco nós vamos começar a navegar aqui, para a gente poder ver como é que faz isso. Então, você vai localizar os dados de interesse, você precisa catalogar esses dados. Então, o que é catalogar? Pode ser, às vezes, planilhar. Né? Assim, não vamos dificultar. Você é startup, eu sou startup. A gente tem que ser, né, atividade na laje aqui, tem que fazer rápido, certo? Então, catalogar os dados. Pode ser no Excel, pode ser numa base de dados, pode ser numa sistemática de dados. Dependendo do tipo de tecnologia que você utiliza, o importante é que você tenha esses dados disponíveis. Okay? Depois a gente pensa em mais ou menos tecnologia, mas você precisa ter esses dados inseridos dentro de um contexto e eles devem ser acessíveis e você consegue trabalhar com eles. E se a sua startup trabalha com ciência de dados, faz parte do core business do seu negócio, esse catálogo, essa informação, então você deve ter a sua própria inteligência que vai acessar isso, que vai gradativamente ampliar essa quantidade de dados, ok? Então a gente acabou de ver aí, né, uma operação de uma grande empresa de informação de mercado que acabou de ser comprada. Ela acrescenta aproximadamente 300 mil dados mensais na sua base, né, de estrutura de análise, que é até voltado para o mercado de startups. Então ela vai acrescentando isso. Muitos desses dados ela às vezes entra como dado novo, muitos desses dados também entram como atualização, reforço ou refutação de dados anteriores também, que é isso que acontece, né? Eu estou fazendo a atualização sistemática, né, de informações, eu posso acrescentar dados novos, eu posso confirmar dados que estavam pendentes, eu posso refutar dados que já estavam inseridos. Quando a gente fala refutar, significa que esse dado até então ele já não era mais válido, já estava desatualizado, e eu preciso refutar esse dado, fazer a troca, né, a substituição, a atualização dos dados. E a gente não pode simplesmente sair atualizando para refutar, eu preciso ter mais de uma fonte, aquela coisa toda. Então, olha que interessante, para que esse dado não fique perdido e se torne de fato informação. Né? Que essa é a grande questão, você transformar os dados em informação. Por isso que sempre, tentar sempre que possível, às vezes não é possível, não vou entrar no mérito, mas confirmar os dados em mais de uma fonte confiável. Que quando você confirma os dados em mais de uma fonte confiável, você consegue, de fato, ter maior ênfase, você se aproxima mais da certeza, você se afasta do erro, você se afasta da incorreção, né, nesse sentido. E aí depois a gente vai realizar uma análise dos dados para eventualmente cruzar com os recortes, que podem ser regionais ou temporais. E essa análise, então, depois a gente faz uma análise, faz um levantamento, seja visualmente, seja manualmente, até se for o caso, ou através do uso de inteligência de informação, né, inteligência artificial, que seja, ou até a própria utilização da ciência de dados aqui para que você possa dar maior credibilidade e consiga trabalhar com esses dados, ok? Dito isso, vamos então agora para a tela do computador lá para a gente poder enxergar. Então, aqui eu quero que a gente acompanhe, né, na tela do computador, okay? Algumas bases que eu quero trabalhar com vocês para que a gente consiga ter a noção do que a gente pode fazer, certo? Então, estou aqui na tela do computador, vamos checar aqui agora. Estamos aqui com vocês aqui. Google, certo? Você vai buscar ali, por exemplo, né? Então eu quero saber, digamos, se é uma startup, vamos, da área financeira. Então, vamos lá, total, ok? Do mercado financeiro. Ou você faz um recorte específico ali, certo? Então, dados do mercado aqui, você pode estar buscando aqui B3, ó que interessante, é uma fonte que você pode trabalhar, certo? É uma fonte, ou seja, você está buscando fontes que são confiáveis. Então, a B3 é um local. Posso pesquisar um pouquinho melhor aqui também. Eu posso buscar aqui, por exemplo, total, né? Total do mercado de fintechs.
Então eu estou buscando aqui, por exemplo, no Brasil, né? Então eu já faço até, de repente, faço um fechamento maior aqui também, né? Então aí eu vou buscando aqui, né? Mercado fintechs aqui, então, Brasil maior da América Latina. Então a gente vai buscando as informações. Encontrei a informação, busco uma segunda fonte, certo? Posso buscar também algumas coisas que às vezes aparecem até direto aqui. Por exemplo, mercado. Opa, caiu aqui meu microfone aqui. Total mercado pet no Brasil, né? Que tem muita startup no mercado pet, total no mercado pet no Brasil. Então a gente também consegue ter uma informação dessa aqui. Então, a gente consegue também fazer um cruzamento, né, de mercado pet. A gente pode buscar outras informações aqui. Ou seja, você vai estudando, vai procurando as informações, certo? Vai caçando isso, tá? Agora, eu posso também buscar outras informações, como por exemplo no IBGE, que é uma outra fonte também, que no IBGE a gente consegue também buscar as informações, certo? Então aqui no IBGE, você entra lá no site do IBGE, é uma fonte confiável, né? Uma fonte oficial, é uma fonte confiável que você deve considerar. Não entre pelo aspecto político, entre na questão da fonte, para que você procure, aqui eu já até deixei aqui separado, aqui, ó, estatísticas econômicas aqui, tá? Se entra em estatísticas econômicas aqui, a gente consegue buscar algumas fontes aqui. Por exemplo, ó, estatísticas do Cadastro Central de Empresas, né, demografia de empresas, estatísticas de empreendedorismo, principais estatísticas sobre o assunto. Então, a gente consegue buscar algumas informações. Eu vou colocar aqui, por exemplo, estatísticas do Cadastro Central de Empresas, aqui o sempre, né? Aqui a gente tem, ó, indústria e construção. Então, estatísticas econômicas, indústria e construção, eu consigo trocar, tá? Eu consigo trocar também essa parte aqui. Em vez de só indústria e construção, posso buscar para outras coisas também, tá? Posso buscar, por exemplo, para comércio. Eu até tenho aqui, eu deixei aberto aqui já, para facilitar, ó. Comércio. A gente consegue buscar, ó. Estatísticas econômicas, comércio. Aqui, ó. Estatísticas econômicas, indústria e construção. E você vai encontrando os dados que te interessam através de bases dinâmicas aqui, certo? Outra fonte que você pode buscar, certo? Econodata. Ó, site, então, econodata.com.br, tá ali. É uma outra fonte interessante. Você tem as ferramentas, você pode sim se cadastrar, pode fazer um login premium se você quiser. Você tem as ferramentas gratuitas aqui, tem algumas, por exemplo, calculador de mercado, lista de empresas, pelo código do KNAI, pela consulta do sócio, eu vou pela lista de empresas aqui, tá? Se for pela lista de empresas aqui, a gente consegue, ó, buscar aí região, setores e porte. Ó, vou fazer uma simulação aqui, tá? Eu estou em São Paulo nesse momento, né? Então a gente pode buscar aqui São Paulo, todas as cidades de São Paulo. Mas eu posso até fazer um recorte da minha cidade. Por exemplo, se eu quiser colocar Vitória da Conquista, certo? Aí, ó, Vitória da Conquista. Você que é de Vitória da Conquista, que está me acompanhando agora no conteúdo, você está vendo que você consegue buscar da sua cidade. Aí, ó, faço aqui, ó, Vitória da Conquista. Ou posso buscar pela questão setorial, por exemplo, São Paulo. Então, São Paulo, aqui pode ser São Paulo, todas as cidades de São Paulo. Ou eu posso buscar só São Paulo mesmo, cidade de São Paulo. Então, aqui eu estou buscando o estado de São Paulo, Brasil. Posso buscar aqui, tanto pelo porte como pelo nome do setor, o KNAI. Então, eventualmente, eu posso ter aqui todos os setores, serviços, comércio varejista, alimentos, manufatura. E eu posso fazer também pela abertura do KNAI mesmo, tá? Pelo KNAI mesmo. Então, a gente vai dar um exemplo aqui do KNAI, por exemplo, serviços financeiros, né? Só para a gente ter serviços financeiros. Aqui, ó. Atividades e serviços financeiros e subsetores. Tá vendo? Eu estou buscando pelo KNAI mesmo, de fato. Até pelas aberturas mesmo. Ó. KNAI 64, KNAI 649, KNAI 64999. Ó, tá vendo? Eu vou fazendo até pela abertura do KNAI mesmo, certo? Ou seja, eu consigo fazer aí aberturas de fato. Né? Coloquei aqui uma abertura padrão, vou dar em pesquisar, vai abrindo os relatórios para mim aqui, ó, certo? Ó, aparece para mim até as empresas aqui e tudo mais, eu posso consultar, calcular o mercado aqui, ó, empresas e atividades de serviços financeiros em São Paulo. Clique em calcular o mercado. Quando você fizer, se você fizer isso pela primeira vez, você que já utilizou isso, tudo bem, mas se você fizer pela primeira vez, o Econodata ele vai pedir para você se cadastrar. Tá? Fica tranquilo, cadastro simples, bobinho.
E-mail e senha só, nada demais, tá? Não precisa se preocupar, ok? Aqui aparece, lógico, né? Uma informação básica aqui que tem, como é uma informação mais restrita, né? Que a gente não está buscando prêmio, você vai ter então uma certa limitação aí de dados que estão disponíveis, tá? Mas você tem aqui um total de empresas ativas, empresas inativas, você consegue checar aqui empresas abertas e fechadas, você pode buscar setor aqui, ó. Então você vai tirando algumas informações aqui, né? Você vai buscando aí, né, assertividade aqui, ó, são consultas premium, você pode ter algum setor aqui específico, e aí você vai tendo de fato as informações, a quantidade de funcionários, você vai ter lá as cidades, o total de empresas por cidade, ó. São Paulo concentra, obviamente, né? Concentra, né? Então, essa questão. Aqui eu estou falando de empresas, né? Do setor financeiro. E aí a gente vai ter aí um monte de informações direcionadas aí. Ou seja, a Econodata também é outra informação. Então, eu te apresentei o IBGE, estou te apresentando agora a Econodata. Quer mais? Vamos fazer mais, então. Vou te apresentar mais uma agora também, tá? Data Sebrae. Você está acompanhando, ó. Datasebrae.com.br. Aqui você consegue consultar gratuito também, certo? Gratuito. Aqui a gente tem algumas informações aqui, painéis, páginas temáticas, estudos e pesquisas, versões estaduais. Aqui eu consigo fazer, por exemplo, pelas regiões específicas, né? Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, aqui tudo mais. Vou buscar aqui painéis, empresas, total de empresas, tá? Estou fazendo uma área dessa aqui, tá? Então, estou fazendo um exemplo aqui. Dá para você navegar de diversas formas, você consegue navegar de várias maneiras para você conseguir as informações, tá? Aqui, quando a gente tem informação, a atualização, a vantagem do Data Sebrae é que ele é bem atualizado. Tá? Aí você tem lá o total de empresas que estão aí cadastradas, eu consigo depois buscar por CNAE, por setor, por município, né? Então eu posso buscar aqui, por exemplo, o município de São Paulo, já que a gente está falando aqui São Paulo. Então eu posso buscar aqui São Paulo. Então a gente tem aqui, eu não sei agora só se eu coloco São Paulo território aqui, eu vou colocar São Paulo território mesmo, tá? Porque aqui é município mesmo, então eu estou buscando São Paulo território aqui, perfeito. Ó, bateu aqui, regional do Sebrae, município, setor, posso buscar CNAE também. Posso buscar um CNAE aqui, vamos colocar aqui também, por exemplo, serviços financeiros, só para que a gente siga mais ou menos a mesma referência lá. Outras atividades e serviços financeiros, ó, agentes de investimento, atividades de serviços. Então, aqui eu estou buscando aqui, por exemplo, outras atividades de serviços financeiros. Olha que interessante, a tabela dinâmica já vai me dando referências aqui, tá? Por enquanto, ela está me dando referência total de empresas, certo? E aí a grande questão é que pode acontecer de você ter que buscar sim total de mercado, então total de faturamento. Aí você precisa ir cruzando algumas informações, né? Então você vai cruzando com informações para ir, né, cada vez mais melhorando essa sua pesquisa, ok? Então, para que a gente também possa, dito isso, então te apresentei IBGE, te apresentei Econodata, te apresentei, tem o Siscomex também que você pode utilizar, que é aberto, disponível, tá? Então você que trabalha, por exemplo, com o mercado de importação, exportação, sua startup trabalha com isso, tem essa questão, né? Então a gente vai buscando dados aqui, a gente vai consultando, né, esses dados todos, que aí a gente vai tendo essa informação para conseguir, de fato, né, o máximo possível das informações aí para a gente conseguir tomar decisão, né? Aqui eu estou até fazendo mais uma simulação também. Eu acho que eu tirei da projeção aqui. Deixa eu apresentar para você aqui de novo. Mais uma simulação aqui, tá? No Google também, para que você saiba. Ó, escrevi lá, total de mercado pet no Brasil em reais. Então, ó, aparece aqui as informações, ó. Então, no mercado, 46 bilhões, né? Então, representa 0,86% do PIB. Aqui a fonte é uma fonte confiável aqui do Sebrae. Então, você também consegue cruzando as informações, que é isso que eu quero compartilhar com você.
A gente busca uma informação do total de empresas, a gente busca uma informação do total de faturamento. Se a gente vai no Siscomex, eu busco uma informação do total de mercado importador e exportador. Se eu for ali na Econodata, eu consigo confirmar o número de empresas por KNAI. Ou seja, eu vou fazendo cruzamentos, certo? Ou seja, eu estou validando a informação em mais de uma fonte, para que essa informação ela se torne o mais confiável possível, tá? Para fazer isso, então, o que vai acontecer? A gente vai ter esse cuidado todo para ir fazendo esse direcionamento, para que você possa, então, tomar as decisões. Aí, a grande questão é, como é que depois a gente vai fazer? Por enquanto, eu estou explicando o TAM, né? A gente estava falando do TAM, do SAM e do SOM, né? Então, aqui você estava, né, aqui buscando, por enquanto, o TAM, ok? Então, essa é a grande sacada. Então, a gente estava vendo o TAM, que é o total de mercado. E agora vamos baixar um aqui para a gente fazer o direcionamento. Vamos fazer agora o SAM e o SOM, tá? Então agora a gente tem lá o TAM, é essa informação toda que a gente conseguiu. Como é que a gente faz o SAM? Por exemplo, a minha recomendação é você fazer um recorte setorial. Começa no mercado setorial, ou pode ser por indústria também, tá? Pode ser por indústria também, que você pega lá. Então o TAM é todo o mercado, lá por exemplo, 200 bilhões, Brasil todo, regional, São Paulo, Bahia, tanto. Desses 200 bilhões, aqui esse representa 20 bilhões. E aí você faz o seguinte, calcula mais ou menos a média de empresas, qual que é o faturamento médio por empresa. Isso tem uma referência junto com a sua empresa, com o seu negócio. Faz de conta que cada empresa que você tenha de cliente vai gastar R$1.000 com você. E que você quer buscar, por exemplo, um potencial de atingir lá R$1 milhão. Isso significa que são 1.000 empresas. Você faz uma estimativa, certo? Se o total de mercado são 200 bilhões, são não sei quantos milhões de empresas, o SAM é, por exemplo, só um recorte regional, que representa tanto, 20 bilhões, e são lá 20.000 empresas, lá, 200.000 empresas, você quer buscar então R$1 milhão, são 1.000 empresas, você começa a ter as estatísticas direcionadas para o seu negócio. E aqui é uma referência, é uma estimativa. Quando você faz esse cálculo, então, dessa estimativa, você se aproxima mais do acerto. O que acontece se você não fizer essas estatísticas? Você pode definir um tamanho de mercado que é irreal. Você pode, eventualmente, fazer um recorte do SAM, né, que é o mercado, que é como se fosse um mercado acessível. Né? Então, ali você tem... Deixa eu puxar aqui a câmera aqui para você fazer a leitura. Então, você tem lá o TAM, que é o mercado disponível. O SAM, que é o disponível total. O SAM, que é o mercado que você consegue, né, tá lá o disponível lá dentro do seu recorte regional. E o SOM, opa, tirei aqui para você aqui ver. O SOM é o mercado que você consegue depois atender mesmo. O que vai acontecer? Se você não fizer essas estatísticas, pode eventualmente prometer para você mesmo ou para os investidores um alcance que não vai ser real. E aí você vai se afastar mais da realidade ou vai frustrar tanto a sua atuação de metas, como você vai frustrar também as expectativas junto com os investidores. Na boa, para mim, o que vai acontecer? Nem os investidores vão confiar, então nem o dinheiro vai vir, porque você já vai errar logo de cara. Então o investidor, até porque muitos investidores conhecem bem o mercado, tá? Então ele conhece, antes que você fale esses números, ele já tem esses números. Se você apresentar números que não são próximos da realidade que ele está acostumado, ele já refuta a sua ideia. Ele já vê que você não estudou bem. Entendeu? E aí ele já vai ficar longe. Então, procure buscar os números o mais próximo possível da realidade, faz esse cruzamento. Se for necessário, sabe o que você pode fazer? Você pode buscar um serviço, pago até, junto ao pessoal que trabalha com ciência de dados, com aspectos mercadológicos, com questões estatísticas, que consegue depois te dar essa referência. Mas num primeiro momento, você que é startupeiro logo de cá, está começando, você não precisa gastar por isso. Tá? Você entra no Google, você entra no Econodata, entra no Sebrae, entra no IBGE, entra no Siscomex, entra na associação setorial mais importante do seu recorte, entra na Associação Brasileira de Fintechs, entra na Associação Brasileira disso, daquilo, e vai coletando essas informações, cruza. Todo mundo conhece os números desse seu setor, todo mundo que atua no seu setor e que conhece o setor conhece esses números, certo? Porque as pessoas são especialistas. E aí você vai se aprofundando, depois faz o recorte,
faz as estimativas, cruza com os dados, cruza o total de empresas, cruza o total de faturamento, faz uma estimativa do faturamento médio por empresa e você consegue se aproximar mais próximo, né? O mais próximo possível. Evita o erro, se aproxima então da realidade de mercado. Legal? Bacana? Então, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar informação para a gente. Eu respondo todas as dúvidas para você, ok? A gente vai poder fazer acompanhamento, então, de todas as dúvidas né, da audiência aqui. Eu quero que você tenha muito sucesso. Eu sou o professor Lauton Benatti. Ajudo você a montar sua startup partindo do zero. Conseguir sua primeira venda até 60 dias com meta Startup 60. Ok? Desejo, então, muito sucesso. Um grande abraço. Até a próxima transmissão. Valeu. Tchau.